Muito bem, meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui com um dos maiores promotores do Ministério Público de Minas Gerais, doutor Antônio Melo. Tudo bem, doutor? Prazer revê-lo. Tudo bem, Ricardo. Eu não sei se sou maior, não. O mais volumoso, talvez. É. Como é que estão as coisas, doutor? Tudo bem? Bem, nós estamos planejando aí, né? Sobrevivendo nesse país nosso tão difícil. Exatamente. Difícil, né? Atualmente, o Ministério Público tem ganhado as manchetes dos jornais. Isso é bom ou é ruim, doutor? Tem os dois lados, cara. Porque é bom na medida em que o Ministério Público está cumprindo o seu papel, o papel que lhe deu o Constituinte em 87, 88, que é esse papel de grande vigilante do cumprimento das leis no Brasil. Agora, ao mesmo tempo, tem um lado negativo, porque a instituição passa a ser vítima de uma perseguição, de um combate sórdido, de um combate nojento daqueles que estão, de certa forma, sendo prejudicados na sua vontade, nas suas vontades de descumprir a lei. E é o que eu costumo dizer, eu nunca vi uma pessoa condenada pelo juiz, acusada pelo Ministério Público, condenada por um tribunal, fazer gracinha e achar que foi muito bom, que o juiz é bom, que o promotor é bom. Então, temos dois lados. Agora, eu prefiro ficar pagando esse preço, porque, na verdade, quando eles estão falando mal da gente, quando eles estão dizendo que nós não estamos cumprindo o papel, que nós estamos excedendo, que nós estamos perseguindo, na verdade é porque nós estamos trabalhando e trabalhando bem. Doutor Antônio, vamos falar um pouquinho de Dores de Campos, de Prados também. Dores de Campos, a Prefeitura realizou um processo seletivo da educação. O senhor esteve participando de toda a preparação, o senhor recebeu o prefeito, a procuradora, a doutora Rafaela. O que o senhor pode dizer desse processo seletivo? Eu tenho, para ser justo, eu tenho que elogiar o desempenho da equipe desse concurso, inclusive do prefeito Marcílio, que ele atendeu aos nossos reclamos, que ano passado nós tivemos uma experiência muito negativa, que judicializaram o processo seletivo e acabou que não deu em nada. Então, este ano, o prefeito foi, talvez até com mais experiência do que deu errado no ano passado, ele acertou muito mais que errou, eu acho que até que acertou só. Tudo ele acertou. Ele e a doutora Rafaela, que também é uma advogada muito dedicada, aplicada, que está sempre conosco aqui na promotoria. Então, eu acho que dessa vez, e é por aí que a gente vai conseguir, o melhor caminho para um prefeito na sua cidade é fazer a coisa como manda a lei, certa. Até porque a impressão que eu tenho do Marcílio é a melhor possível. Ele é um indivíduo extremamente bem intencionado, pelo que pouco que eu já convivi com ele. Às vezes, talvez tenha até assustado com o presente que caiu no colo dele. Quer dizer, não tinha conhecimento, e muitos candidatos não têm, do que seria essa tarefa. Não é? Ainda mais administradores, que é uma cidade muito querida, muito progressista, mas onde as correntes políticas são muito acirradas, não é? Então todo mundo é quase que um fla-flu, é quase que um Cruzeiro e Atlético, porque termina o jogo e as pessoas ainda continuam sacudindo a bandeira na rua, a bandeira dos seus times. Então eu acho que tem para mim que o prefeito Marcílio, pelo menos até agora, tudo que eu tenho visto dele, dos contatos que ele tem com o Ministério Público, são de mais alto nível possível. E, portanto, eu acho que ele acertou muito nesse processo e nós não podemos esquecer o trabalho da doutora Rafaela, que, de certa forma, foi aquela pessoa, aquela ponte que nos ligou ao prefeito e o prefeito à promotoria. Doutor, Dores de Campos teve uma CPI, primeira CPI, o plenário da Câmara Municipal não aprovou o relatório final da primeira CPI, está acontecendo uma segunda CPI e o senhor até encaminhou um ofício para a Câmara solicitando a investigação e para a Polícia Civil. O senhor pode explicar sobre essa CPI? Essa CPI, na verdade,
é a comissão parlamentar de inquérito, né? Diante de denúncias, o Ministério Público tem que acionar os mecanismos, né? E lá dentro da Câmara havia um desencontro, parece, com um vereador que está falando, que está lendo a partitura errada, em tese, que não está dentro, porque a Câmara é um colegiado. E como colegiado, evidentemente, existem divergências, mas dentro da divergência existe também sempre o bom senso e a maioria que há de prevalecer. Então, o que não pode acontecer, e o que tem acontecido hoje, eu vou pegar um gancho aqui, no Supremo Tribunal Federal, é aquelas pessoas, aqueles ministros, querendo fazer valer a sua posição no grito, o seu entendimento na força, não é? Então, quando se tenta sair do diálogo, quando se tenta sair desse tipo de conversação, gente, o parlamento municipal, o parlamento estadual, o parlamento federal, vamos destrinchar essa palavra parlamento. Falar em italiano é falar. Ou seja, é uma casa para falar, é uma casa para buscar um entendimento. É o parlamento, falar, é lá o local. Então, de repente, aparece um ou outro indivíduo, ou indivídua, que quer fazer impor a sua vontade, quer fazer impor. Esse indivíduo, principalmente, se eventualmente ele agride o decoro da casa, dos demais vereadores, dos demais deputados, no caso de estadual e federal, ele tem que ser investigado, passar pela comissão de ética, se for o caso, e eventualmente, se comprovado com amplo direito de defesa, ele há de ser expurgado, não é? Então, basicamente é isso. O senhor conhece o vereador Agostinho, doutor? O senhor já teve contato com ele? Eu não conheço pessoalmente, não. Parece que é aquele do capacete, não é? Isso. Ah, tá. Eu não conheço. É difícil falar bem ou mal de uma pessoa que eu não conheço. Até porque, eventualmente essa CPI poderá resvalar para o judiciário. Então é difícil para mim me posicionar com relação a ele, porque eu posso no futuro ser chamado a dar parecer num processo em que ele é ou autor ou réu. Então, por isso é difícil falar sobre a pessoa que eu não conheço. Agora, a única coisa que eu sei dele de concreto foi aquele episódio do capacete que chegou para mim, né? Eu achei muito estranho, ou só pode ser numa hipótese de se liberar o capacete, não usar capacete na cidade, no município, só tem duas hipóteses. Ou ele está muito mal orientado, ou ele está querendo as luzes da imprensa, criar uma situação onde ele apareça. Não estou afirmando isso, eu estou buscando um entendimento, até porque não conheço bem ele. Agora, eu digo o seguinte, pela experiência que eu tenho, não é uma boa coisa um vereador, um deputado, querer se destacar por situações extravagantes, por situações fora do contexto, o chamado ponto fora da curva, né? Então, eu acho que a melhor maneira de um vereador aparecer é mostrar serviço em defesa da cidade. Lá no norte do Brasil, aquela história lá de criar apresentar um projeto lá, porque agora as motocicletas no Nordeste tomaram conta também, criar um frigorífico para matar os jegues. O jegue faz parte da cultura do Nordeste, para distribuir carne para miserável, para pobre. Quer dizer, isso aí, um vereador que apresentou isso, não estou falando do senhor Agostinho aqui, mas estou falando de uma coisa extravagante. Quer dizer, vai contra tudo, contra todos, contra as tradições de uma região inteira. O jegue no Nordeste, ele faz parte da cultura local, ele faz parte do cancioneiro local, da poesia local, das crônicas locais. Agora me aparece lá um vereador maluco querendo fazer um frigorífico para agradar uma meia dúzia de pessoas carentes. Não, vamos distribuir carne de jegue para o povo pobre. Quer dizer, isso aí é um exemplo de extravagância. Entendi. Que não deve ser seguido. Doutor, aonde a política dá mais trabalho? Dores de Campos ou Prados? Inegavelmente Dores. Dores de Campos. Dores de Campos. Lá não acaba. Não, Dores não acaba, né? O problema é o seguinte, eu gosto muito de Dores.
o problema de Dores é o seguinte, é o Fla-Flu, né? É o Cruzeiro Atlético, porque hoje os atleticanos, se eles tiverem uma chance de passar onde tiver um aglomerado de atleticano e de cruzeirense, gritar um galo, ele vai gritar, e o cruzeirense também, vice-versa. Então, as pessoas são muito apaixonadas com as suas posições. Isso não é defeito. Elas são apaixonadas pelos seus candidatos, pelo seu partido. Eu vou te contar até uma história que não... Quer dizer, eu sou um homem cheio de histórias para contar. Sim. Eu trabalhava aqui com uma camisa, é o jacarezinho, né? E uma pessoa começou a me olhar assim de lado. Que negócio dessa camisa do senhor? Eu falei, não entendia nada. Eu falei, mas por que a camisa? A camisa tá rasgada. Porque tinha um jacarezinho, é uma marca aqui, famosa, né? Aqui. Uhum. Tá rasgada, tá suja. Não, aí, ó. Falei, por quê? E a pessoa até bastante, amiga da gente, vem muito aqui. Aí que caiu uma ficha, mas por quê? Ela falou, esse é símbolo do outro lado do partido, eu nem sabia que tem isso, né, Laura? Eu falei, mas eu não entendi nada. Você está me discriminando aqui porque eu tenho uma camisa aqui, isso aqui é uma marca... Marca famosa de camisa. Que eu ganhei, inclusive, no meu filho. Falei, então, é uma coisa que não é muito comum, não é? Para dizer que é política em Dores. Quer dizer, é recriminável? Não, eles estão apaixonados, né? Se tivesse uma raposa, o pessoal do galo não ia querer. Tivesse o galo, da raposa não ia querer. O tadinho do coelho, como não perturba ninguém, é o América, deixa ele no canto dele. Mas onde tem poder de capacidade de gerir, de conquistar o poder, dá a diferença. Exatamente. Doutor, como é que está a situação, o relacionamento do Ministério Público com a Prefeitura de Dores, a Câmara de Dores? Ó, eu tenho dito assim com muita ênfase. Eu tenho tido um relacionamento muito bom com a Câmara Municipal, o prefeito, o atual presidente, o Lau, né? Com o nosso companheiro, nosso amigo Marcílio. O Marcílio hoje virou meu amigo, como o Lau também, né? Então, eu conhecia muito a doutora Mariana, que já trabalhava conosco. Depois, quando ele começa a lidar com a gente sabe que ele é tão simpático e bacana como ela, né? Então, basicamente é o seguinte, eu tenho muito a elogiar e dizer o seguinte, eu sou, Ricardo, eu sou um substituto mais definitivo que tem, né? Porque eu estou aqui há 10 anos substituindo, tomando conta de um lugar para alguém que nunca vem e nunca vai vir. Porque o Tribunal de Justiça, nem o Ministério Público, coloca mais juízes e promotores em cidades, comarcas pequenas. Tem problema orçamentário, né? Não é porque não quer não, porque não tem grana mesmo, a verdade é essa. Então, nesses anos todos que eu estou aqui, eu já trabalhei com outros prefeitos, né? E eu acho que nessa administração, tanto local como em Prados também, tanto lá em Dores como em Prados, o relacionamento está muito bom. Agora, o Marcílio é uma pessoa, vamos dizer assim, ele é muito receptivo. E ele é muito não é medroso, não. É preocupado em cumprir leis, preocupado em ouvir o que o Ministério Público quer, né? Quer não, que a lei pede que ele queira, né? Manda que ele queira. Então, o relacionamento hoje com a administração de Dores está sendo muito salutar, muito bom. Nós tivemos apenas aquele momento do ano passado, que foi um escorregão, na época do processo seletivo para a prefeitura, professoras do ano passado, que por interesse, talvez, o Marcílio não fez parte daquilo, eu ponho a mão no fogo por ele, ele não fez parte daquilo, talvez tenha sido alguma assessora com algum outro interesse menor, que tenha confundido o processo. E há que se destacar também, houve fraqueza do juiz na época, que não atendeu a tempo e a hora para poder desfazer aquele rolo que fizeram, né? Eu teve um dia aqui que eu fui assediado por 3 advogados, assediado no mau sentido, né? Para brigar. Porque o bom sentido seria para poder me elogiar. Mas então, as advogadas vieram aqui querendo forçar um parecer, quando na verdade
o processo não tinha pé nem cabeça. Que é o contrário do que a gente tem notícia de hoje, a doutora Rafaela acaba de trazer para cá todo o resumo. Quer dizer, isso é coisa muito bonita, Ricardo. Essa transparência. Hoje, por que o Ministério Público às vezes é combatido e o Judiciário, negócio de rendimento, salário? Porque aquilo ali é porque todo mundo sabe. Se você entrar no portal da transparência do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Exército, todo mundo, essa lei da transparência é fantástica. Você sabe tudo da nossa vida. Lei do deputado federal Reginaldo Lopes. Dele, né? Você vê, eu sei quanto que ganha um soldado da Polícia Militar, até um coronel. E com o nome deles em São João. Eles sabem quanto eu ganho. Entendeu? Então, isso aí, essa transparência é uma coisa muito importante. E por isso, é muito bom o prefeito, o presidente da Câmara, os poderes políticos da cidade, ter esse relacionamento conosco. Porque nós não somos algozes dos prefeitos nem de vereadores. Nós não estamos aqui para atrapalhar a vida deles. Mas é verdade a máxima, doutor, que prefeito, para ser prefeito, tem que ter um processo do Ministério Público? Eu acho que isso aí é o seguinte, nós estamos partindo de uma mudança de postura muito grande. Eu fui vereador, Ricardo. Eu fui vereador, vocês sabem disso. Eu fui vereador 6 anos na minha cidade de Resende Costa. A conjuntura era muito diferente. Lá a gente não tinha. A Câmara Municipal era vamos dizer assim, um prolongamento do prefeito. A Câmara não tinha autonomia nenhuma. O Legislativo era nada. Legislativo era para poder, e lá em Resende Costa falavam, né? Vereador, olha a sacanagem que eles faziam, vereador só serve para ir lá uma vez por mês tomar café com queijo. Nem salário tinha, né? Nem salário não tinha, não. Então, a postura mudou muito, mudou demais. Depois da Constituição de 88, o que eu sempre defendi era um poder legislativo raquítico. Com as mãos amarradas, com a boca tampada. E hoje, o Legislativo, ele ficou independente. A Câmara Municipal de São João del Rei, agora, na administração passada do Fusato, que ela conseguiu respirar, ter orçamento próprio, ter duodécimo. Porque até então, olha que isso aí não tem 5 anos, quando a nossa Constituição, a nossa mudança tem 30, né? Olha como é que demorou chegar numa cidade de porte bem significativo. A Câmara Municipal de Resende Costa já tinha um carro para levar vereador e não sei o quê. A de São João, muito maior, não tinha. Então, isso aí, eu acho que essa mudança criou essa dificuldade, porque não tem comparação entre as câmaras municipais daquela época e a de hoje. Muitas vezes eu, por exemplo, eu era assessor do prefeito, não ganhava nada também não. Porque eu queria ser prefeito lá, né? Não ganhava nada. Então eu era assessor do prefeito, presidente da Câmara, motorista dele quando não tinha motorista. Quer dizer, era uma coisa tão maluca. Então, agora, hoje a gente criou. Só que tem uma coisa, tem um detalhe. Muitas pessoas não se deram conta de que o vereador, do papel importante do vereador, e vereador, não percam de vista isso. Não pode perder. O principal papel do Legislativo Municipal é fiscalizar o prefeito. Principal. E depois, legislar no interesse do município. Não tem por que vereador ficar, como eu vejo lá em São João del Rei às vezes, ficar querendo falar que vai fazer uma ponte não sei lugar. Então tem um jornal de São João, que é a Gazeta. Os vereadores pagam uma matéria grande para sair a carinha deles, que eles estão pedindo o prefeito para fazer não sei o quê. Quer dizer, é o papel deles mesmo pedir, né? Representar o prefeito. Então, o vereador, se ele fizer bem esses dois papéis, fiscalizar. O que é fiscalizar? Ele vai fiscalizar o orçamento, depois o cumprimento do orçamento e a prestação de contas. E por outro lado, que é muito importante, legislar. Ele é aqueles indivíduos que está lá no meio da sociedade, ele é a pessoa mais fácil do cidadão chegar e encontrar. Ele bate na casa do lado, encontra lá na rua, quer dizer,
O prefeito também, mas o prefeito já é um, enquanto ele vai recebendo aquilo e vai levando para o prefeito. Então, vereador não tem que estar prometendo colocar poste na rua dos outros. Antigamente fazia uma taburro lá na minha terra. Isso aí é o de menos. O mais importante é fiscalizar, o mais importante é ele dar um norte para o prefeito. Muitas vezes o prefeito está errando o caminho. Agora, a gente precisa melhorar também a qualidade dos nossos prefeitos a nível de Brasil, né? A concepção deles, em termos de lidar com a coisa pública. Eu, naqueles tempos antigos, lá no norte de Minas, quando eu era promotor lá, no centro-norte, região de Bocaiúva, Pirapora, tinha prefeito de cidade pequena lá, que andava com o cheque da prefeitura, talão de cheque no bolso, já assinado pelo tesoureiro, ele pagava ali. Tem uma farra lá da turma, uma cervejada, pagava. Quer dizer, esse prefeito não existe mais, não pode existir. Então, a cada ano que passa, eu acho que tem chance de melhorar. O Ulisses Guimarães, nosso grande Ulisses, ele falava o seguinte, mas ele era um homem iluminado, né? Ele falava, você está queixando da Câmara Federal? Tá ruim? Espera a próxima, sempre piora, né? Era a teoria dele. Mas eu sou penso o contrário, na Câmara Federal até é capaz. Toda vez que elege, piora. Mas aqui no município, nosso vereador está muito ali, uai. Isso aí que é o importante. Ricardo, eu acabo que eu fico espichando muita prosa, né? Mas a verdade é o seguinte, no momento mais importante que o promotor principalmente que defende o cidadão, juiz não. Juiz tem aquele negócio de ficar lá, porque ele que vai julgar. Mas o promotor, camarada, eu estou vendo nessa Lava Jato aí, o promotor é parcial. O promotor é parcial mesmo. Eu defendo a sociedade, eu tenho lado. O promotor tem lado, Ricardo. O promotor não é neutro, não. É o lado do povo. É o lado do povo e da lei. Mas o promotor tá... Não, perseguindo é outra coisa. Tem que provar que eu persegui. Que eu agi do lado de um jeito, você do outro. Em situações iguais. Mas o promotor não tem que ser isento. Não tem que ser isento, ele tem que ter lado. E o lado dele é do cumprimento da lei. Agora, você vai ver o seguinte, uma situação difícil para a gente, porque o camarada entende que é perseguição. Porque você está me discriminando, não é. Agora, se trabalhou bem, nós estamos aqui para chegar junto. Eu estou vendo, por exemplo, nas administrações municipais aqui, daqui de Dores, estou vendo uma boa vontade do pessoal, dos presidentes de Câmara, né? A gente chama, eles vêm. E eu não deixo de tirar o chapéu para um prefeito que Prades teve, que foi o Gustavo. Gustavo é um prefeito, tanto que ele está lá em cima hoje, né? É um dos bons homens que o governador tem lá. Ele é presidente daquele órgão que regula... A Copasa. Não é bem a Copasa, não. É a agência que regula preços de estatística, de água e esgoto. Uhum. Então, o Gustavo, quando saiu, ou sempre esse exemplo, para não falar, eu não tenho relacionamento nenhum. E outra coisa, na época, eu nunca gostei do partido dele. Nunca gostei. Pelos métodos que eles usam. Porque é o seguinte, é democracia? É democracia. Mas é o seguinte, você tem que me ouvir, pô. Você pode até nem aceitar o que eu estou falando. Mas eu tenho que ter chance de ponderar com você. Agora, se nós vamos sentar numa mesa de negociação, você já fala, meu negócio é o seguinte, esse óculos aqui é isso e isso. Mas não, aqui tem, não, eu não sei. Quer dizer, não existe democracia quando a vontade é de um lado só. Né? Aí nós voltamos lá no parlamento, no parlar. Né? Então, mas aí, o Gustavo era do outro partido, do outro partido. Mas é um prefeito que eu tiro o chapéu para ele sempre. Porque quando sai a lei do nepotismo, que o Supremo julgou, ele estava aqui no outro dia. Quem que eu tenho que tirar? Esse aqui é casado com não sei quem. Quer dizer, nunca vi um prefeito fazer isso. O camarada mostrou, e com isso conquista a gente. Né? Ele tinha um programa social aqui, você vê,
quando o camarada é bem intencionado, a coisa funciona. Ele tinha um projeto social, que era um projeto, se você tivesse um projeto na prefeitura o ano inteiro e todos os anos, no ano da eleição você não precisa parar de dar as coisas para o pobre, mas tudo cadastrado, tudo arrumadinho, com renda comprovada. E ele tinha essa situação. Quando chega o processo eleitoral, vem cá querer parar. E ele falou, vai, tem 4 anos que ele faz. Não precisa parar. Esse é o programa social. Esse é. É o maior programa social que já foi visto no Brasil. E qual que é? Bolsa Família. Bolsa Família. Não tem que parar. É um programa de Estado, não é de partido. Então, basicamente é isso. Doutor Antônio, muito obrigado, viu, pela sua participação. Forte abraço. Obrigado, Ricardo. Eu que agradeço. Um abraço para todo mundo lá de Dores e de onde tiver, porque o sistema seu cai na internet. Na internet, portal. E só para terminar, doutor, a questão da criminalidade e da violência está bem controlado, né? Tá. Polícia Militar chegando junto, a Polícia Civil, o Ministério Público. Estamos juntos, E nós temos uma tenente nova aqui. Tenente Lidiane. Eu, inclusive, mandei um elogio para a ficha dela, para o comandante, pelo trabalho dela no carnaval, na região. Sim, o nosso sargento Bento em Dores de Campos. Bento é muito bom. Eu conheço o Bento desde soldado lá em São João, porque ele me multou uma vez. Ah, é? Mas eu era advogado, né? Ah, é? Aí então o sargento Bento já comeu a caneta no promotor. Eu parei em cima de um passeio lá. Eu falei, infelizmente... Não tem jeito. Multa. Falei, o Bento é muito bom, eu gosto dele. E é um cara que se dispôs a prestar um serviço, que nós até conversamos com a tenente, ela liberou, porque as penas alternativas, Ricardo, não tem fiscalização. Sim. Então o camarada é obrigado a se recolher tantas horas, não sei o quê, mas o Bento é o único chefe de unidade assim, que se dispôs a fiscalizar para nós. Então nós mandamos para ele todo mundo. E tem dado certo. Tem dado, é até bom avisar os navegantes. Isso. Que então tem que chegar em casa tantas horas, tem que... Pois é, a polícia está de olho em você. Se você não chegar... E outra coisa, as esposas estão gostando muito, né? Que os maridos vão para casa cedo de medo das mulheres. Da mulher. As esposas estão gostando. Doutor Antônio. O Bento vem aí. Muito obrigado, meu amigo. Ricardo, um abração. Eu que agradeço aí. Estamos aqui sempre às ordens, né?